aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin e na live agora, desta tarde, nós vamos receber o doutor Gustavo Silva e tratar das intervenções emergenciais, principalmente para esse agente econômico, né? Para esse nosso setor produtivo. E o doutor Gustavo Silva é a temática da live. Com essa pauta, nós vamos tratar das intervenções emergenciais para esse agente econômico, né? E esse agente econômico e setor produtivo que sofre com essa fase da pandemia, do Covid, né? Então, nós vamos convidar ao professor Gustavo Silva para que ele realize a sua exposição de motivos e converse com a gente nessa tarde. Enquanto eu aciono o professor Gustavo Silva, Fabiano, Romário, que já exerce a profissão, comentem com a gente de onde que vocês estão nesse momento, em qual estado, em qual cidade, em qual estado. E se vocês estão na graduação ou se já exercem a atividade profissional, só para a gente moderar o nosso diálogo. Ah, a Bebela está em BH, muito bem. Fabiana acabou de chegar, Matheus está em Contagem, excelente, muito bom. A nossa transmissão é aqui de Minas Gerais, Palmeiras dos Índios, Alagoas. Uau! Muito obrigada pela sua audiência. O professor Gustavo Silva é o nosso convidado essa tarde. A temática é sobre as intervenções normativas de emergência nas atividades empresariais e a contribuição do professor Gustavo Silva. Gustavo, eu vou pedir só para você, que eu acho que a sua câmera está na horizontal, só para ficar na vertical, para eu te ver melhor. Muito bem, meu amigo. Deu certo? Tá perfeito. Seja bem-vindo, Gustavo, ao programa Business Talks. Você tem uma trajetória brilhante, tanto trajetória acadêmica, já que nós estamos condenados à leitura eterna, nós não podemos de jeito nenhum ficar descobertos, e principalmente com a atuação empresarial, parar com essa dinâmica, né, Gustavo? O estudo ele é muito intenso. Então, antes de dar início à temática da nossa live, eu queria muito ouvir de você, até para inspirar aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, ou depois aqueles que ainda têm oportunidade de assistir o nosso vídeo na IGVT da Notório. Comentem com a gente um pouquinho da sua trajetória, tanto a trajetória profissional como a sua trajetória acadêmica, já que a nossa área empresarial ela não é a primeira escolha para a maioria daqueles que estão exercendo a profissão, né, Gustavo? Boa noite a todos, espero que estejam todos saudáveis, né? Nesse momento de pandemia, essa é a saudação que eu acho mais importante, né? Que todos estejam saudáveis. Em relação à minha trajetória, eu sou graduado em Direito desde o ano de 2001 e depois já fiz vários cursos de pós-graduação, mestrado, atualmente sou doutorando em Direito pela faculdade da UFMG e sempre tive uma curiosidade em especial nessa zona interdisciplinar do direito e da economia. E também exercendo a advocacia como minha atividade principal na área do direito empresarial, na área do direito penal econômico, portanto também ligada às atividades empresariais e também na atividade docente, sempre nessa área, nessa área de interseção entre o direito e a economia, entre o direito e o negócio, entre o direito e as atividades empresariais. E também na qualidade de advogado, a gente não deixa de ser um pouco também empreendedor, né? Um escritório com 21 advogados, quase 40 pessoas na equipe como um todo, então a gente acaba vivendo também um pouquinho esse lado de ser empreendedor. Então, em resumo, é a história. E faz todo sentido. Nós recebemos o professor
Daniel Starros, de Porto Alegre, e nós comentamos essa pauta. A gente estava falando dos meios de pacificação de conflitos de interesse, mas nós comentamos essa pauta. Quando nós falamos de agente econômico, nós não deixamos descoberto também esse desafio tão grande, já que para manter o escritório, né, independente do tamanho do porte, ele traz consigo as despesas fixas, né, Gustavo? Muito bem ponderado. Então, os desafios também está sendo intenso, né, nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia. E antes de iniciar a sabatina e coletar também as perguntas da nossa plateia virtual, eu quero muito te ouvir. Então, o palco, ele é todo seu, aqui do Grupo Notório. Fica à vontade, meu amigo, para a sua exposição de motivos, exposição de motivos iniciais. E eu convido vocês que estão acompanhando ao vivo agora, se tiver algum questionamento, é só enviar para a gente o questionamento, eu anoto, e já já nós vamos perguntar ao professor Gustavo. Gustavo, fica à vontade, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao programa Business Talks. Obrigado. Então, só um pequeniníssimo registro inicial de agradecimento à doutora Sofia Rabelo, não sei se ela está nos assistindo, mas ela que intermediou o convite, né, ela é minha colega de diretoria lá no Instituto dos Advogados, e também agradecer a você, Rose, pela oportunidade aí de participar de um evento que faz e que soma justamente nesse contexto de discutir em conjunto os impactos da pandemia, do coronavírus, no direito e nos negócios, né? A gente tem visto muitas discussões isoladas, estritamente jurídicas ou estritamente ligadas à área do negócio, e faz falta esse debate, digamos, interdisciplinar, conjugando essas duas esferas que, na verdade, caminham juntas em vários pontos, como a gente vai ponderar aqui. E justamente por isso, né, como acredito que é um ambiente mais heterogêneo, e eu estou mais acostumado a questões estritamente jurídicas, já vou avisar para o pessoal que nós não vamos tratar numa linguagem estritamente técnica jurídica, né? Incrível, a ideia é incrível. ser mais informal e ter uma discussão realmente mais ampla, até porque o público é heterogêneo. Apesar disso, eu acho... E para aqueles que estão na graduação, Gustavo, até sinalizem para a gente depois moderar o debate, meus amigos que estão na plateia virtual, e acompanhar vocês, mas a gente ainda tem uma grande chance de encantá-los, né, Gustavo? Já que não é a primeira opção de disciplina. Pois Então, vamos tentar. Quebrar esse tecnicismo, eu acredito que nosso diálogo vai ser bem mais agradável para eles também. Isso aí, essa é a expectativa, né? Até porque nós estamos quase no pré-happy hour, né? Então precisa ser mais contraído mesmo. Perfeito. Mas de toda forma, como uma exposição inicial, até porque eu acho que é o debate que vai ser mais enriquecedor do que qualquer exposição que eu possa fazer, é preciso tratar de alguns conceitos rapidíssimos, né? Para exatamente expor uma abordagem inicial do tema. O tema é uma discussão sobre a relação Estado-economia. E é um tema que é apaixonante, é um tema antigo, nessa relação de Estado e economia, desperta paixões, né? A gente vê até no ambiente político, né? A própria concepção do tamanho do Estado e economia, às vezes, carimba um viés político mais de esquerda, mais de direita, etc. Não é essa a abordagem que nós vamos fazer, mas só para mostrar como é que o tema é um tema sempre da ordem do dia e um tema apaixonante. E nesse aspecto, eu acho que nós precisamos dividir a relação Estado e economia em duas esferas, o da atuação e o da intervenção. Porque atuar é você atuar no seu campo natural. No que tange ao Estado, qual que seria o campo natural de atuação do Estado? Serviços públicos de qualidade. No nosso tema, vamos concentrar na saúde. Então, é obrigação do Estado promover política pública, iniciativas de modo que possa promover a saúde pública. Num contexto de pandemia, ele tem a obrigação de agir, de atuar com medidas para mitigar os reflexos dessa pandemia. Construção de hospitais, contratação de médicos, pesquisa visando remédios, vacina, etc. No âmbito da intervenção, como o próprio nome, a essência do nome diz, eu estou atuando numa esfera de terceiro, né? Eu estou intervindo, não é o meu campo natural. Ela deve ser
portanto, excepcional. No caso do Estado na economia, nós temos dois modelos de intervenção. Nós temos o Estado, a intervenção direta do Estado na economia, é aquele Estado agente econômico, o Estado empresário, que também é excepcional, até porque a intervenção, a área de atuação do Estado é a promoção de serviço público. Então, quando ele atua, ou ele intervém, melhor dizendo, diretamente na economia como empresário, ele só o faz de forma excepcional, numa matéria de segurança nacional, de alta relevância para a soberania, por exemplo, ou, exatamente, o tema mais propriamente da nossa conversa, como agente normativo, que é o que a gente chama de intervenção indireta do Estado na economia. Aí é onde ele vai ditar regras. Pode, não pode, ou pode desde que. Né? E é exatamente nesse contexto, portanto, de intervenção do Estado indireta na economia, como agente normativo, que também se conota uma excepcionalidade. Ou seja, o Estado, para poder criar uma regra, criar uma determinação, eu posso fazer aquilo ou não posso fazer aquilo, ele precisa justificar essa decisão por regular determinada matéria. Porque a premissa é de que nós, agentes privados, principalmente na economia, nossa economia é uma economia de mercado, nós vamos saber nos comportar e vamos saber desenvolver um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, com geração de renda, de tributos, com circulação de riquezas. Então, já é difícil, Rose, num ambiente de normalidade, a gente decidir quando e como o Estado deve intervir. Justamente porque isso deve ser excepcional, isso deve ser justificado. Então, nem sempre é uma justificativa fácil. Agora, você imagina eu ter que justificar essa intervenção, né, que é excepcional, criar essa regra num ambiente onde é tudo urgente, que é o que a pandemia traz para a gente, por isso que nós chamamos aí de intervenções normativas de emergência. Não dá para esperar, não dá para esperar a semana que vem, não dá para esperar o próximo mês. É tudo urgente e com pouquíssimos elementos de informação confiáveis, seja do ponto de vista científico, né? Quanto que vamos chegar no pico, como é que é o contágio, isolamento social funciona ou não funciona, e também com pouquíssima informação no âmbito econômico. Qual é o reflexo, quantas pessoas vão perder o emprego, qual setor vai ser mais atingido, que tipo de suporte eu preciso dar. Então, realmente, é um desafio muito grande você promover uma intervenção normativa num ambiente excepcional como nós estamos vivendo, porque além de haver a necessidade de ponderar, de justificar essa intervenção, você precisa fazer isso de uma forma muito rápida e com pouquíssimos elementos, digamos, confiáveis de informação. Então, realmente é um desafio enorme. E sobre esse aspecto, que tipo de norte nós podemos dar, então? Né? O problema é um problema complicado, é um problema complexo. Como responder essas duas perguntinhas? Quando intervir e como intervir? Né? E como responder essas duas perguntas de forma urgente e sem informações e sem dados nos quais a gente possa confiar? Eu, obviamente, não tenho uma resposta. Acho que os debates talvez possam contribuir para mais reflexões nesse sentido. Mas talvez a gente possa ter um norte. Né? Qual que é o norte para responder essas perguntas? A gente precisa cogitar de uma intervenção que seja, pelo menos dentro de uma expectativa fundamentada, eficiente para atingir algum objetivo. Né? E aí a gente passa para uma terceira pergunta. E qual é esse objetivo? Né? Se eu preciso, para decidir quando e como intervir, fazer uma ponderação sobre a capacidade de eficiência dessa regulação para chegar a um determinado objetivo, eu preciso definir o meu objetivo. E na hora de definir o objetivo, já que a gente está falando aí entre essa relação público-privado, o público como agente normativo e o privado como destinatário da norma, destinatário da regra, e aí, no caso das atividades empresariais, o empreendedor, o empresário, nós temos os objetivos, num primeiro momento, sob perspectivas um pouco distintas. Né? Qual que é o objetivo do Estado? O objetivo do Estado, na qualidade de agente normativo, é criar um ambiente onde os agentes privados possam desenvolver a sua atividade e gerar riqueza. Até porque
é a riqueza gerada pela atividade empresarial, que vai gerar o tributo, que vai financiar o Estado para que ele possa atuar lá promovendo os serviços públicos de qualidade, esse sim, obrigação deles. E o agente privado? O agente privado, ele quer um ambiente o quê? Onde não haja abuso por parte do concorrente, ele quer ter uma regra do jogo para ele poder competir de igual para igual. A concorrência é a alma do negócio, né, dentro de uma economia de mercado, que é a que nós adotamos. E ele também quer, e esse é um ponto em que o contexto da pandemia também traz uma complexidade especial, segurança jurídica. Ele quer saber o que pode, o que não pode, até onde ele pode ir, quando ele pode ir, ele precisa se planejar, né? E é muito difícil a gente conseguir ter segurança jurídica. No Brasil já é muito difícil ter segurança jurídica, imagina no Brasil em pandemia, né? As regras mudam a todo tempo, o decreto municipal é contra o decreto estadual, que não bate com o federal, nós não temos uma coordenação das autoridades públicas nesse sentido, porque é absolutamente essencial ao agente privado, ao nosso empresário, ao nosso empreendedor, ter essa segurança jurídica, ter essa previsibilidade de qual a regra do jogo que está valendo. Porque o empreendedor, o empresário, ele trabalha com risco, né? Ele precisa conhecer o risco para ele medir o risco, para ele decidir que riscos correr e que riscos não correr. Então, nesse ambiente em que a gente tem aí um contexto de alta volatilidade normativa, de uma intervenção normativa de emergência, que é pouco pensada, que não tem base em dados concretos, até porque em grande parte esses dados concretos e científicos ainda não estão sedimentados, é muito difícil integrar esse ambiente de segurança jurídica. Mas tem um ponto que a pandemia une a nós todos, né? Agentes públicos e agentes privados, empresários, que é o objetivo comum de promover saúde pública, né? Nenhum agente público tem a obrigação de promover a saúde pública, como nós vimos na sua esfera de atuação. E nenhum empresário sério vai também negar a importância de colaborar com a promoção de uma saúde pública num contexto desse. Nós não temos dúvida disso. E no contexto econômico, tanto o agente público, o agente normativo do Estado, que vai editar as normas, como o agente privado, o empresário, aquele que exerce a atividade, que, portanto, é destinatário das normas, vão querer mitigar os impactos econômicos. Por que mitigar? Nós precisamos ter a consciência de que vai haver prejuízo. Vai haver prejuízo à saúde, nós estamos vendo o número de mortos, de infectados, de doentes. Aliás, queria registrar, hoje perdemos uma grande liderança da advocacia brasileira, que é o doutor Aristóteles, ateniense, que faleceu também em virtude da Covid. Fica aqui o meu agradecimento pelos ensinamentos do doutor Aristóteles e meu abraço à família, aproveitando o ensejo. É recíproco. E por outro lado, é brilhante a trajetória dele. Vai fazer muita falta, falta. É importante o registro. Mas voltando aqui ao nosso tema, nesse ponto há convergência. Tanto o agente público, editor das normas, que é a intervenção indireta do Estado na economia, quanto o agente privado, destinatário das normas, querem saúde pública e querem o quê? Mitigar os efeitos econômicos disso tudo. Por que eu fiz questão de enfatizar aqui o verbo, né, mitigar? Porque é preciso ter consciência de que prejuízo econômico é inevitável, né? Ele vai haver. É impossível a gente lidar com uma crise desse tamanho sem reconhecer que nós vamos ter um prejuízo econômico. Então, a ideia é, num primeiro momento, tentar mitigar ao máximo esse contexto, sempre prezando aí por normas que possam auxiliar no combate aos efeitos clínicos da pandemia, aos efeitos de saúde, mas, no segundo momento, também projetar uma retomada para recuperar os efeitos danosos que certamente advirão no âmbito econômico, já depois de superado o desafio de saúde pública que nos impõe aí esse novo coronavírus. Acho que como exposição inicial, não sei se foi adequado. Brilhante. Está satisfeito, né? Como é que a gente conduz? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, como é que conduzimos a partir de agora? Porque eu não quero também aqui me alongar muito nessa exposição inicial. Não, foi brilhante, incrível e necessária, né? Já que muitos que estão nos acompanhando agora
está muito distante da realidade deles, o próprio direito empresarial. Então, a sua delicadeza na exposição de motivos, você conseguiu criar essa conexão. E em relação ao próprio direito público, já que nós estamos tendo realmente essa intervenção direta, então como agir e até onde agir. Então o caso ele é realmente excepcional, nós estamos falando de calamidade pública, então era importante realmente nivelar o nosso debate. Eu te agradeço muito. A Judite passou por aqui, eu quero fazer um agradecimento especial por ela, ela te acolheu nos últimos dias, né, Isso. Gustavo? Obrigado, viu, Judite? Precisamos nos conhecer pessoalmente, só nos conhecemos virtualmente. Você também, né, É, Rosi? Espero ter a oportunidade pode. de conhecer ela. No vejo momento e acaba tendo essa janela de oportunidades, né? Porque tanto o Gustavo como o próprio programa Business Talks, a minha presença, a presença da Judite, nós estamos aqui para servir, né, Gustavo? Levar o Exatamente. conhecimento nesse momento de isolamento social, de repente é um despertar para vocês que não pensaram em atuar na área empresarial, para aqueles que estão na graduação também. E até quando for passar pela prova do AB, enfim, são tantas oportunidades, nós estamos aqui nos doando, mas faz um bem enorme para a gente também, né? A Judite, ela já é uma profissional da área, ela acompanha os doutrinadores do Business Talks, então ela já passou por aqui, elogiou muito a sua fala, e eu faço esse coro também, e estou aqui te aplaudindo. E, meu amigo, vamos abrir para os debates. O Luiz está até perguntando a nossa pauta, nós estamos falando de direito empresarial, para vocês que chegaram agora. Só que o direito empresarial, nós fizemos um recorte, o nosso convidado especial é o doutor Gustavo Silva, nós estamos tratando das intervenções normativas de emergência nas atividades empresariais, né? Já que esse agente econômico ele está passando por um momento muito sensível. E aí, quando a gente fala da crise, meus amigos, causada pelo Covid, é uma crise que ela vem com um efeito cascata muito grande. Então, iniciou-se com uma crise com impacto financeiro e depois uma crise na economia, agora crise patrimonial. Então, essas medidas emergenciais para enfrentamento dessa crise causada pelo Covid, para esse agente econômico, para os empresários, empreendedores, o sócio de uma sociedade empresária, é o nosso clamor, é a nossa grande pauta, né? Então, impulsionar esses debates e a cada dia que passar, caminharmos um ao lado do outro, porque não foi só o direito empresarial, né, Gustavo, que sofreu esse abalo, nós também temos que nos reinventar. Então, o estudo ele acaba sendo diário, com monitoramento, igual o professor Gustavo ressaltou para a gente, em relação ao monitoramento dos atos normativos. Tem uma plataforma, inclusive, que foi impulsionada com esse olhar, vocês que são profissionais da área podem acompanhar. E para o nosso eixo empresarial também, o governo federal ele impulsionou uma plataforma que ela tem uma especialidade que traz uma bandeira que eu gosto muito, que vamos vencer, né? Então, realmente nós vamos vencer, tem que ter tranquilidade, momento de aflição de todos nós, porque a dor é muito grande, mas tranquilidade que nós vamos superar. É gov.br/vamos vencer, lá vocês têm as tratativas fragmentadas por segmento, né, para esse agente produtivo, né. Então eu deixo a palavra com você, Gustavo, para você trazer mais conhecimento. Já estamos recebendo os elogios, o Luiz, inclusive, está comentando em relação à relativização das normas trabalhistas, né, que foi um reinventar muito grande para os profissionais, especialistas também que atuam nessa área, e nós tivemos medidas provisórias que cuidaram disso. E no direito empresarial também teve uma lei de direito privado que teve impacto na nossa área, tem um projeto de lei que está em andamento e ele já foi aprovado pela Câmara, o 1397. Se ele entrar em vigor também, ele vai revisitar uma série de artigos da nossa Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência. Comparação, exatamente. Não é? Então eu queria ouvir, meu amigo, um pouquinho de você, como que está o seu dia a dia em lidar diretamente com esses
empresários, esses empreendedores estão sofrendo o abalo na pandemia, porque os indicadores, a cada dia que passa, eles estão elevando de uma forma muito simples. Falar para vocês que muitos estão quebrando, né? Eles não estão conseguindo superar esse momento de crise. Como que está o seu dia a dia com a visão mais prática? Então vamos lá, é só interessante, pegando carona aí na sua exposição, Rose, como que neste contexto de pandemia, as áreas do direito acabam se interpolando, né? Vamos lá, a gente não consegue falar mais hoje do direito empresarial sem falar do direito administrativo, por exemplo, né? Porque você tem aí uma série de decretos que estão regulando atividades de uma forma que antes não eram reguladas, a própria atividade do comércio, ou bares, restaurantes, etc. Ou seja, você tem agora uma regulação muito mais específica, se pode abrir, se não pode, se pode self-service, se vai na porta. Então, é uma fusão aí do direito administrativo com o direito empresarial, com o direito trabalhista. O trabalhista realmente não é uma área que eu domino tanto, né? Mas a gente acaba acompanhando pela interface com o empresarial. O próprio direito penal e o direito administrativo, né, já se fundem. Você tem um contexto aí nas próprias regras sanitárias. Se usar máscara, você vai cair lá no 268 do Código Penal também por desobedecer uma determinação da autoridade pública, ou uma empresa ou um empresário que viola alguma determinação de um decreto municipal pode acabar também esbarrando aí no direito penal. Ou seja, há uma fusão, há uma interpolação das diversas áreas do direito, justamente porque nós estamos falando de intervenções de emergência, né? Aquilo que eu falei no início. Não dá muito tempo de pensar, as normas vão saindo, uma vai emendando a outra, vai alterando, às vezes complementa, às vezes contradiz, e nós aí, respondendo sobre o dia a dia, temos que orientar o cliente num ambiente extremamente desorientado ou desorientador, né? Acho que esse é o grande desafio. Você travou? Eu tô conseguindo te acompanhar. Você me ouve bem? Então pronto. Eu gostei do desorientador. Eu gostei dessa provocação, porque é bem isso, não é? Não é poupar que você tem um diagnóstico, que nós vivenciamos uma pandemia, né? Exatamente. E aí, é que eu estava brincando, qual que é o grande desafio do profissional da área? Você orientar num ambiente desorientado. E as ferramentas para isso, claro, é muito trabalho, né? Você tem que estar sempre atualizado. As notícias de tarde já são diferentes daquela que você viu de manhã, em termos de qual regra está valendo. Então, isso exige um esforço do profissional muito grande, porque além de conhecer as regras, você precisa interpretá-las àquele caso concreto que o seu cliente está te colocando. Então, nesse nosso ambiente, nós temos o quê? Um acréscimo gigantesco da advocacia consultiva, né? Porque todos os empresários, agentes econômicos, estão muito inseguros na hora de tomar a decisão. E estão também premidos, né? Assim como o agente público que edita as normas precisa ser ágil, porque ele está lá vendo o gráfico da pandemia, os leitos de UTI sendo esgotados e tal, o agente privado vê o caixa. O caixa acabando, a receita despencou, foi a zero da noite para o dia, ou caiu pela metade. Ele tem as obrigações dele, as obrigações tributárias, as obrigações trabalhistas, as obrigações operacionais, né, para quem tem, por exemplo, procedimentos de licenciamento ou regras de operação mais específicas. E ele tem que tomar decisões rápidas, aí a gente cai naquele velho problema, tomar decisão sem informação. Isso é muito difícil. E aí onde normalmente os empresários vão buscar alguma orientação, alguma informação, no jurídico, às vezes, né? Então, às vezes, até as consultas extrapolam a questão jurídica, o sujeito está colocando ali a angústia econômica dele. E o advogado, embora tenha que ter consciência, né, de qual é a sua expertise, qual é a sua função, mas ele tem que compreender também esse momento de angústia aí do empresariado e tentar, através da experiência dele, orientar e dar a melhor solução possível. Via de regra, claro que não existe uma regra em termos, né, de consultoria nesse ambiente e tal,
Mas o ideal é somente tomar aquelas decisões que sejam absolutamente essenciais de serem tomadas. Né? Por quê? Justamente por esse vácuo de informação fidedigna. Então, a ideia é aquelas decisões que puderem ser adiadas, de modo que a gente possa evoluir em termos de colher informação sobre a evolução da pandemia, sobre a evolução da economia, eu acho que elas devem ser adiadas. Claro, tomadas, ajustes precisam ser tomados, o empresário nesse contexto não pode ser omisso, né? Ele precisa ser proativo e tal. Mas realmente é um ambiente de extrema angústia. É tomar decisão com pouca informação e com muita urgência. E com reflexos graves, né? Demitir ou não demitir e tal. Aí, nesse ponto, se me permite uma pequena crítica, né? Talvez que é difícil sentar nas duas cadeiras, né? A gente acompanha mais próxima à cadeira o sofrimento, as aflições do empresário, né? Do agente econômico que está na produção, privado e tal, mas eu também imagino que para o agente público também não é fácil, né, responder aquelas perguntinhas como, quando intervir e como intervir, que tipo de regulação eu preciso dar, ponderar, né? Ponderar é sempre uma coisa difícil, né? É muito mais fácil aquelas aplicações de regra que a gente aprende na faculdade, lá na hermenêutica, né? All or nothing, né? Tudo ou nada, ou vale ou não vale, ou é condicional ou não é condicional. Quando a gente entra naquelas coisas de ponderação dos princípios, é muito mais difícil, porque não é absoluto, não é um juízo de pode ou não pode, tudo ou nada, vale ou não vale. E nesse contexto, o agente público tem que ponderar o que é a saúde pública, quais as medidas de saúde pública, com quais as medidas que vão também salvar a economia, até porque não são dois temas absolutamente divorciados entre si. Né? Uma crise econômica, uma recessão econômica violenta, sem medidas adequadas ao seu tratamento e a retomada, gera o quê? Gera fome, gera doença, gera violência. Então, também afeta a saúde. Né? Uma coisa está ligada à outra. Não sei o que você acha dessa ponderação aí, mas eu não vejo uma coisa totalmente distinta da outra. Eu gostei muito dessa sua interlocução, porque a atividade empresarial é uma atividade de risco da pandemia, não é? Empreendedor passar por um momento de crise também não é um fato isolado, porque ele acaba conciliando uma série de interesses. A gente sabe que tem um gargalo ainda em relação à carga tributária, enfim. Tem muito espinhoso para você se manter no mercado, tem que fazer investimento, acompanhar a tecnologia, né? Enfim, tem vários desafios. Os desafios já são intensos, mas esse desafio veio como algo novo, inesperado. Então, nós estamos há praticamente mais de 3 meses em isolamento social. Se não for considerada uma atividade essencial, ela está paralisada. Se não for considerada essencial, que tem possibilidade de manter de forma remota, então ela está 100% paralisada. Então, segurar o caixa, mesmo com as medidas emergenciais que nós temos atualmente, talvez de suspensão, redução da carga horária de trabalho, né, que empresas também, de repente, não consigam aguardar um tempo maior, e esse agente, que ele acaba sofrendo as consequências. Se esse serviço deixa de existir, nós estamos falando que o índice de desemprego também tem um reflexo diário. Então, tudo isso é um efeito cascata ali, eles caminham juntos, têm interesses muito distintos, todos eles, mas funciona de uma forma harmoniosa, porque se a empresa está saudável, ali flui a caixa, enfim, diante de tantas outras coisas que são importantes
Eu estou com um problema de áudio. para essa área. Está um pouquinho falhando. Não sei se você está me ouvindo. Né? Parece que nós estamos com... E o nosso tempo passou tão rápido que realmente eu te confesso que eu nem vi. Você consegue me ouvir? Vê se consegue me ouvir agora. Agora eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Vê se consegue me ouvir agora. Consegue? Não? Estou te ouvindo. Te ouvindo. Você está me ouvindo? Está falhando? Consegue me ouvir agora? Estou te ouvindo. Você me ouve? E passou... Eu te confesso que o nosso tempo passou... Passou tão... que eu nem vi. Passou rápido. O nosso encontro foi tão harmonioso e com a pauta tão última, Gustavo, uma mensagem para você, para a nossa plateia virtual, além da tranquilidade que nós precisamos ter, que você tem para essa tarde. Eu não sei, eu tive alguns probleminhas. Eu tive alguns probleminhas de áudio, mas eu entendi que você quer uma mensagem final, é isso? Só confirma para mim, porque deu um isso, aqui. Pronto. Então vamos lá. Isso. Para a gente não encerrar sem eu te ouvir. Não, então pronto. A minha mensagem final tem que ser uma mensagem de otimismo, né? Apesar dos momentos de dificuldade, de extrema desafiadores, né? Um momento extremamente desafiador. Acho que a gente tem que ser otimista. Nós vamos sair dessa, mas talvez a gente tenha que depositar menos fichas na parte de intervenção normativa, na parte de regulação. Ela é importante, mas na minha opinião ela vai ser paliativa. Nós temos que concentrar as nossas atenções como solução definitiva no âmbito da atuação. Seja o agente público, né, que pode atuar como agente econômico, até através dos bancos públicos com concessão de crédito, através como agente contratante, né, contratando obras de infraestrutura. Nosso país precisa de obras de infraestrutura, atividade produtiva precisa de ferrovia, portos, estradas. Então, um agente público pode atuar nessa questão da retomada, além do seu braço social, para quem não tem realmente condição de sobreviver sem um auxílio. Isso é importante, isso precisa continuar. E também o empreendedor, né? O empreendedor não pode esmurecer, né? Passada a crise, sempre vem uma grande oportunidade. Então, o nosso empreendedor tem que ter a coragem de correr os riscos das atividades empresariais pós-Covid-19, porque só assim nós vamos conseguir retomar um ambiente de desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico é um ciclo virtuoso, né? Ele gera benefícios aí para todas as esferas envolvidas na nossa sociedade. Então, acreditando nisso que eu me despeço, agradeço a todos aí que nos ouviram, agradeço mais uma vez pelo convite, foi excepcional, estou à disposição aí no que puder colaborar. Nossa, eu agradeço os elogios do doutor Luiz Antônio. Nós estamos aqui em Minas Gerais, doutor Luiz Antônio. Eu também colaboro com as atividades da Comissão de Educação Jurídica do OAB. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin e o doutrinador dessa tarde é o doutor Gustavo Silva. Olha, Gustavo, mais uma vez, sim, abraçado. Muito obrigada a todos por ter nos acompanhado até esse momento. O nosso vídeo completo vai ficar disponível em breve e pessoalmente para tomar um bom café e conversarmos sobre direito. Perfeito, estou à disposição e espero que esse café não demore. Um abraço a todos. Um abraço, muito